Aleluia. Nós vamos começar uma série de mensagens hoje que nós vamos chamar Encontros com Cristo. Vamos falar de Jesus se encontrando com algumas pessoas e o que podemos aprender com esses encontros de Jesus. E vamos começar com o encontro de Jesus com o jovem rico, que está em Mateus capítulo 19, do verso 16 ao verso 22, que diz o seguinte: E eis que alguém aproximou-se de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para alcançar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que me pergunta a respeito do que é bom? Bom só existe um, mas se você quer entrar na vida, guarde os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Jesus respondeu: Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, honre o seu pai e a sua mãe, e honre o seu próximo como você ama a si mesmo. O jovem disse: Tudo isso tenho observado, o que me falta ainda? Jesus respondeu: Se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois, venha e siga-me. Mas o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. A maioria de nós já conhece essa história desse encontro de Cristo com esse jovem rico. Quando nós lemos os outros textos, principalmente em Lucas, percebemos que ele não é só rico, mas ele tinha um status muito grande, até porque não era comum naquela época, como não é comum hoje, um jovem ser rico. E é óbvio que quando um jovem é rico, chega nesse ponto de ter riqueza, ele tem a admiração e a inveja, o status que a sociedade o dá por causa do dinheiro que ele conquistou. Mas esse jovem, esse texto, ele nem sempre é completamente compreendido pelas pessoas desse encontro de Cristo com esse jovem. E eu quero que você entenda a profundidade desse texto junto comigo. Primeiro, perceba o vazio desse jovem rico. Ele chega e vai atrás de Jesus. Quem vai atrás de Jesus é ele. E ele faz uma pergunta para Jesus, uma pergunta correta. Ele diz: O que farei para ter a vida eterna? O que farei para ser salvo? Esse jovem, ele estava declarando a Jesus que toda a sua riqueza, que todo o status que ele tinha, que tudo que ele conquistou, não estava satisfazendo a sua vontade, e ele ainda existia um vazio na alma. Ele não conseguia compreender aquele vazio, mas ele tinha uma noção exata: ainda me falta alguma coisa. Eu tenho dinheiro, eu tenho fama, eu tenho respeito, mesmo ainda jovem, já conquistei coisas que pessoas velhas, idosas, a vida toda não conseguiu conquistar, pessoas que vão morrer sem conseguir conquistar, eu já conquistei jovem. Eu tenho respeito, status, dinheiro, sou rico, mas falta alguma coisa, falta um vazio, ainda tem um vazio para ser preenchido, que eu não compreendo. De alguma forma me falta essa certeza, essa convicção que eu vou ser salvo, porque eu sei que a minha vida, mesmo jovem, com dinheiro, um dia ela vai embora. E aquele jovem, naquele vazio, ele chega até Jesus. Se você olhar na primeira vista, o jovem foi atrás de Jesus. Essa é a impressão que nos dá sempre. Você veio à igreja. Você veio à igreja. Você saiu de casa e veio para cá. E dá a impressão que você veio atrás de Jesus. Mas mal sabe você que Deus é que foi atrás de você e te deu uma percepção que às vezes nem sempre compreendemos
que precisamos dele. O jovem foi atrás de Jesus, mas o Espírito Santo já estava incomodando a ele, mostrando para ele: ainda te falta alguma coisa, ainda te falta algo, não está completo. Deus dá essa percepção para cada um de nós. Nem sempre conseguimos ter o discernimento para perceber que é o Deus falando conosco. Quando a Bíblia diz que Deus ama todos, Deus vai atrás de todos, Ele vai atrás dessa percepção de vazio que nós temos, dessa percepção que falta alguma coisa, algo está incompleto, mesmo que tenhamos tudo que esse mundo diz que podemos ter ou nos oferece, mesmo que alcançamos os objetivos e os sonhos da maioria, que no caso desse jovem era riqueza, status, poder, porque é isso que o mundo vai atrás, sucesso. Ele tinha tudo isso, mas ainda tinha um vazio que fez ele procurar Cristo, um incômodo que ele não conseguia perceber, que era do próprio Deus, o Espírito Santo. E ele chega a Jesus e dá uma pergunta extraordinária: o que farei para ter a vida eterna? Aí Jesus vem com uma resposta que de primeiro momento a maioria das pessoas não percebe. Jesus não dá de cara a resposta certa, ele dá uma resposta religiosa. Ele dá uma resposta quase que irônica. E às vezes a gente não percebe essa resposta, essa ironia de Jesus, essa resposta errada de Jesus no primeiro momento. Pensamos que ele está dando a resposta certa, na verdade Jesus está dando a resposta errada, de propósito. Ele dá uma resposta religiosa. É a resposta que a maioria acha que é assim que a salvação acontece. Jesus chega para ele e diz: você quer guardar a vida eterna, quer ser salvo? Sim, então guarde os meus mandamentos. Sabe, o jovem chegou: como assim? Quais mandamentos? Fala uma coisa diferente, porque isso eu sei. E Jesus continua com a sua resposta irônica, errada, religiosa, a resposta que nós queremos ouvir normalmente. Quais mandamentos? O que eu tenho que fazer? O que eu preciso fazer para ser salvo? Aí Jesus: guarda aqueles mandamentos que você sabe: não matarás, não roubarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, ame ao próximo como a si mesmo. Ele começou a falar dos 10 mandamentos, mandamentos comuns. Sabe, a maioria de nós achamos que essa é a resposta da salvação. Eu tenho uma vida correta nos olhos dos homens. Não matar. Olha, quantas vezes você já não ouviu essa resposta da pessoa: eu tenho Jesus, eu nunca matei ninguém. Eu também não. Eu nunca roubei. Bem, eu já roubei bala e chocolate na loja americana quando eu era jovem e saía correndo. Então eu já roubei. Fora as goiabas da casa do vizinho, que eu também roubei. Né? E se eu continuar esticando a memória, eu acho que eu vou lembrar de outros pequenos furtos que eu tive quando eu era da Baixada Fluminense. Então essa parte que nunca roubei eu não posso falar. Mas no caso dele, nunca tinha roubado. Talvez você nunca roubou, nem passou por esses pequenos furtos que eu disse. Talvez você diga: eu sou uma pessoa direita. Talvez você vá além: eu venho até a igreja. Talvez você fale a mesma resposta do jovem rico que falou: isso tudo eu faço. Se eu falar os mandamentos da boa conduta, você vai ter a mesma resposta idêntica do jovem rico, dizendo: eu faço tudo isso e eu acredito que você faça tudo isso. Meu pai não era um cristão, ele se converteu no final da vida, mas ele sempre educava para ser uma pessoa honesta.
Ele de propósito, às vezes meu pai me dava uma nota alta para ir na padaria para ver se eu conferia o troco, para não ser bobo. Mas uma vez meu pai me chamou a atenção e quase me deu uma surra, porque a pessoa se embolou e me deu um troco a mais. Meu pai sempre contava, ele falou, tem dinheiro a mais aqui. Aí eu estava todo cheio de mim, que bom, né, pai? Bom, nós vou te dar um cascudo, que eu não estou educando bandido, vai lá e entrega o dinheiro. E eu tive que voltar com medo do cascudo do meu pai, nem tanto por causa da honestidade. Meu pai era um homem extremamente honesto com as coisas dele, nunca vi um cobrador, mesmo nós sendo pobres. E ele se orgulhava disso. Seu pai é honesto, ele era. E talvez por isso ele se achava uma pessoa salva. Talvez você se ache uma pessoa que mereça a salvação, a vida eterna, por causa da sua boa conduta. E que bom que você tem uma boa conduta, é melhor do que uma má conduta. Mas veja, o jovem rico também tinha uma boa conduta. E Jesus começou falando para ele essa resposta irônica: guarda os mandamentos. E quando ele fala aquele homem, esse jovem percebe que a resposta de Jesus não preencheu o vazio dele. A resposta religiosa não preenche o nosso vazio. Tanto que o jovem diz, tudo isso eu tenho observado. E olha a pergunta nova para Jesus: o que eu tenho que fazer mais? Não pode ser só isso. Olha, ele não sai satisfeito, o jovem. O jovem não sai satisfeito com a resposta de Jesus. Ele podia sair satisfeito. Ah, que bom, então eu estou salvo, né? Então eu já cumpri todos os mandamentos, eu cumpro todos os mandamentos. E Jesus em nenhum momento contestou. Em nenhum momento Jesus falou, mentira, você não cumpre, hipócrita. Não. Jesus não contestou ele falar que ele cumpria todos os mandamentos. Mesmo assim, aquele jovem falou, olha, a sua resposta, Jesus, não preenche o meu vazio, não é possível que está certo, porque eu faço tudo isso, e ainda tenho esse vazio, ainda tem algo que parece que está incompleto. Por isso ele faz uma outra pergunta, o que eu tenho que fazer a mais, que não pode ser só isso? Porque se for só isso, eu estou perdido. Se for só isso, por que eu tenho esse vazio? Se for só isso, por que eu não tenho aquela convicção que eu tenho a vida eterna? Se for só isso, por que, mesmo com dinheiro, mesmo com status, mesmo com poder, mesmo eu tenho respeito daquilo que eu conquistei, mesmo eu cumprindo os mandamentos, ainda há algo inquieto dentro de mim? Eu preciso fazer mais, tem que ter algo mais. Nessa hora, Jesus olha para ele e diz, agora você percebeu. Agora você está percebendo que tudo que você faz, mesmo de correto, mesmo cumprindo os mandamentos, não é suficiente para você ser salvo. E não é. Não é para mim, não é para você. Porque a salvação nós não conquistamos pelos nossos méritos. A salvação não conquistamos pelos nossos esforços, porque falhamos miseravelmente quando nos esforçamos de alguma forma. Nessa hora, Jesus dá a resposta do Evangelho. Agora que Jesus percebeu, que ele entendeu, que essa resposta religiosa que todo mundo dá, que basta ser um bom moço, uma boa moça, basta cumprir os mandamentos, basta ter uma pessoa correta, honesta, e ver que isso não basta, o vazio continua. Agora Jesus sai da ironia e dá a resposta do Evangelho para ele. Jesus disse, você quer mesmo? Então é muito simples. Venda os seus bens, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e me siga. Jesus falou que tem que fazer duas coisas para ser salvo, para aquele jovem. Primeiro, venda todos os seus bens e dê todo o seu dinheiro. Segundo, isso não basta, que é o mais importante agora.
me siga, vinde após de mim, vai atrás de mim e me segue. E aí vem uma pergunta: ora, por que o jovem não podia segui-lo com o dinheiro dele? Por que ele não podia segui-lo sendo ainda rico? Será que há um problema na riqueza em si? Ora, se tivesse problema na riqueza, Deus não faria Salomão ser rico. Foi Deus que trouxe a riqueza para Salomão. E Deus não ia trazer algo para Salomão que fosse pecado ou errado. Às vezes achamos que o problema aqui está no dinheiro, que Jesus estava falando do dinheiro do jovem. Nessa hora, nós até enxergamos de forma dizendo, viu, Jesus não gosta dessa sede capitalista, exploradora de pessoas. E realmente Jesus não gosta de que ninguém explore ninguém. Mas no problema não estava no dinheiro, estava na relação que aquele jovem tinha com o dinheiro. E por causa dessa relação que ele tinha com o dinheiro, ele não podia seguir Jesus. Porque para seguir Jesus, eu e você precisamos entender que Ele é o nosso único Deus, que somos dependentes exclusivamente dEle, e só dEle, e mais nada a não ser Ele. Seguir Jesus é dizer, eu tenho só Deus, esse Deus como meu Deus, eu não tenho outro ídolo, eu não tenho mais ninguém, eu não tenho outra esperança, eu não tenho outra fé, eu não tenho outro consolo, e nem a maior alegria que não é seguir esse Jesus. Todas as outras coisas estão abaixo dessa alegria, dessa esperança, dessa fé do que é seguir a Jesus Cristo. Só que ele tinha uma esperança maior que Jesus. Só que ele tinha algo mais valioso ainda que Jesus. Ele tinha o dinheiro, e ele fazia o dinheiro ser o seu ídolo. Perceba que o problema não estava no dinheiro, mas o ídolo que o dinheiro virou para aquele jovem. Porque ele colocava o dinheiro acima de todas as coisas. Veja, ele reconheceu que tinha um vazio, ele reconheceu que não bastava cumprir os mandamentos, ele reconheceu que precisava ser salvo, ou seja, ele não era salvo, o dinheiro não estava dando salvação para ele, o status não estava dando salvação para ele, e nem essa visão religiosa de ter uma vida correta, honesta, de bons costumes, estava dando a ele a convicção que ele é salvo. Ele sabia dentro dele um vazio, uma inquietude, que ele precisava ser salvo e não estava. E ele sabia a urgência de ser salvo e de preencher esse vazio. Mas quando Jesus diz, vende todo o seu dinheiro, ele ficou triste, porque tinha muitos bens, e pensou entre ser salvo e continuar com o meu dinheiro, mesmo com vazio, mesmo com a convicção que eu não estou salvo, mesmo sabendo que essa vida correta que eu tenho não é o suficiente, eu ainda prefiro o dinheiro. Porque o dinheiro tinha virado o Deus dele, o ídolo dele. Estava acima de Deus. Como eu posso seguir a Jesus? Só existe uma forma verdadeiramente de seguir a Jesus: abrindo mão dos meus ídolos, abrindo mão dos meus falsos deuses. Que talvez você diga agora, bem, pastor, nós não temos ídolos, nós não temos falsos deuses aqui. Então deixa eu te fazer algumas perguntas rápidas para você e tenta responder na sua mente. O que? O que te define? Pare e pensa, o que te define? O que define você em relação às pessoas? A sua simpatia, talvez?
Talvez o que te defina são os seus conhecimentos. Você é uma pessoa inteligente. Talvez o que te defina é aquilo que você faz. Você é um empreendedor, um empresário, um advogado. E isso te define quando você pergunta: quem é você? Eu sou um advogado, eu sou um engenheiro, eu sou um médico. Talvez o que te define é ser mãe. Talvez você diga que aquilo que te define é o seu jeito materno. Talvez você diga que o que te define é que você é uma pessoa perfeccionista, honesta. O que te define? O que as pessoas que te conhecem te definem? Talvez eles vão dizer também, um chato. É possível. Um fanático futebolístico. Sabe, uma vez Jesus falou profundamente no meu coração quando eu passei nesse bar que é do lado da minha casa, que uma pessoa que não me conhece chegou para mim, não falou que eu sou pastor, não falou que eu sou cristão, só falou que eu sou torcedor do Fluminense. No primeiro momento eu falei: é isso aí, mas depois o Espírito Santo falou: é isso que te define, né? É isso que te define. Torcedor de um time. Esse homem nem te conhece, nunca te viu, nunca falou com você, sabe o time que você torce, mas talvez não sabe a fé que você tenha. Será que isso que te define? Sabe, aquilo foi uma pancada do Espírito Santo para mim. Se o que te define não é ser filho de Deus, você tem um falso ídolo e não sabe. O que é a coisa mais importante da sua vida? Qual é a coisa mais importante da sua vida? Qual é a coisa mais importante da sua vida? Se Jesus tirasse a coisa mais importante da sua vida, para aquele jovem Jesus falou: eu quero que você abra mão do seu dinheiro, venda tudo, porque eu tenho que ser mais importante que o dinheiro. Mas quando Jesus falou para Abraão, que também era riquíssimo, Abraão era um homem rico, mas se Deus falasse para Abraão: abre a mão do seu dinheiro, Abraão fazia rindo: agora, não quero mais ter nada. Mas quando Deus sabia que a coisa mais importante para Abraão não era o dinheiro, era o filho dele, Isaque. Por isso Deus falou para Abraão: vai lá e mata Isaque. Vai lá e mata Isaque. Eu quero ver se o Isaque é mais importante do que eu. O que Abraão fez? Foi lá para matar Isaque. Porque nem o filho dele, que era importante, podia ser mais importante do que Deus. Ele não ia transformar o filho dele em um ídolo. E se Deus pegasse a coisa mais importante para você, o seu filho, a sua esposa, a sua casa, sabe aquela casa que você demorou tanto para pagar, e agora tem a casa própria, e você fala assim: ufa, enfim. E se Deus chegasse: dê essa casa, mora de novo de aluguel. Será que você faria isso? Não é porque Deus quer a casa, não é porque Deus queria a riqueza do jovem rico, e nem Deus queria que Abraão matasse Isaque. Se aquele jovem rico falasse: eu dou, Deus ia falar: tudo bem, não precisa. Como falou para Isaque: eu mato, mas o anjo segurou a mão dele. Porque o problema não estava no dinheiro, o problema não está no Isaque, o problema é se você coloca algo mais importante do que Deus. Algo é mais importante do que Deus na sua vida? Então, antes de responder, me diga: essa semana você falou com Deus? Você tirou um tempinho para falar com o Senhor, que é a coisa mais importante da sua vida? Essa semana você fez isso? Porque as outras coisas você fez. Você comeu, você bebeu, você dormiu. Você entrou no celular, você entrou numa rede social, você viu um pouquinho de televisão. Você trabalhou, todas as outras coisas você fez.
Eu quero saber que coisa mais importante é essa que você não conseguiu fazer nada na semana toda. Caso aconteceu com você. O que mais te faz falta? Diga para mim, o que mais faz falta? O que mais faz falta? O que mais você tem saudade? Talvez você vai dizer seu pai, sua mãe. Eu tenho saudade dos meus pais que faleceram. Eu tenho saudade da minha infância, do lugar que eu vim. Eu tenho saudade dos meus filhos, que parte deles já estão espalhados. Eu tenho saudade dos meus irmãos. Mas a coisa que eu mais tenho que ter saudade é de estar junto com o meu Deus. Você já teve saudade de Jesus? Já teve saudade de faz tempo que eu não oro? Faz tempo que eu não ouço a voz dele? Faz tempo que eu não sinto a presença sobrenatural daquele meu Deus? Olha, se ele é a coisa mais importante, ele deveria ser a coisa que mais te faz falta. Mas para aquele jovem rico, para ele achou que a coisa que mais ia fazer falta para ele era o dinheiro. Se eu abrir mão todo o dinheiro, como é que eu vou ficar sem o dinheiro? Como é que eu vou ficar sem meus bens? Como é que eu vou ficar sem aquele estilo de vida? Como é que eu vou ser definido? Já não serei um jovem rico, serei um jovem pobre. Mas ele seria o jovem pobre, mas ele não seria definido pela sua riqueza ou sua pobreza, ele seria definido como discípulo de Cristo. E me diga, o que te faz deixar tudo? O que te faz deixar tudo? Talvez você deixaria tudo para ter saúde. Eu acredito que Faustão, se pudesse, dava toda a sua riqueza para aquele coração. Conseguiu de graça. Mas se fosse alguém cobrando, se ele tivesse nos Estados Unidos que não tem SUS, e lá nos Estados Unidos é 8 milhões, então quer dizer que a gente pobre ia ficar sem coração nenhum lá. Mas, se ele estivesse lá, ele pagava 8 milhões tranquilo, à vista. Ele nem ia baratear, nem ia fazer negociação. Porque aquilo estava lhe fazendo falta. O que te faz falta? Deus te faz falta? Te faz mesmo? De verdade? Pensa bem. Pensa bem. Se te faz falta. Sabe que uma das coisas que eu mais gosto, quando Deus falou comigo de pregar em série, e usar slide, é que ninguém pode dizer que eu preguei para alguém, porque já está escrito, já está feito há muito tempo, porque isso dá trabalho para, além de pensar na mensagem, ainda fazer slide, pensar no slide, para colocar a mensagem. Mas o Espírito sabia que você está aqui. Deus te faz falta. Ele é a coisa mais importante. Por isso que Jesus diz, você é capaz de entregar sua vida por amor ao Evangelho? Por isso os discípulos entregavam a sua vida por amor ao Evangelho, e as pessoas não entendem como é que as pessoas entregavam a sua vida para pregar o Evangelho, e as pessoas ainda estão fazendo isso em alguns lugares do mundo, como a Coreia do Norte. Mas eles estão fazendo isso porque a coisa mais importante é Jesus. Eles são capazes de deixar qualquer coisa por Jesus. Nada é mais importante que Cristo. Eles não têm outros deuses a quem ele tem esperança. Aonde está a sua esperança? Talvez a sua esperança, como um jovem rico, está no dinheiro, irmão. É isso que te dá estabilidade, segurança, o dinheiro, o seu trabalho. E se você deixar o seu trabalho? E se você agora não ter mais o seu emprego? E se agora você não ter o seu sustento? E se agora você não ter sua família?
O que vai te segurar? Esses falsos deuses não conseguem te sustentar, só o verdadeiro Deus consegue te amparar de verdade. Jesus chegou para aquele jovem rico e diz: deixa para lá. O dinheiro não pode te dar a estabilidade que eu posso te dar. O dinheiro não pode te dar a alegria que eu posso te dar. O dinheiro não é capaz de nem te sustentar como eu sou capaz de sustentar você. Você não precisa ser definido como jovem, e assim ele ficou para toda a vida, não tem nem nome dele. O que define aquele jovem? O seu dinheiro. E o que definiu a sua condenação foi o amor ao dinheiro. Não foi o dinheiro, mas seu amor ao dinheiro. Talvez Jesus olhe para você e te defina. Quem é você? Você é um bom profissional. Você é uma pessoa correta. Você só não deixa Jesus em primeiro lugar. Você não sente falta dele. Ele não é a coisa mais importante ainda. E Jesus não faz isso para dizer que ele tem alguma crise de identidade. Não, ele faz isso que quando você coloca ele em primeiro lugar, todas as outras coisas vão ser acrescentadas na sua vida. O que você precisa, o que você não sabe que precisa, Deus vai acrescentar. O dinheiro não é capaz de acrescentar todas as coisas na sua vida. A sua família não é capaz de acrescentar todas as coisas na sua vida. O seu trabalho não é capaz de acrescentar todas as coisas na sua vida. Mas Cristo é capaz de acrescentar todas as coisas que você precisa. Equilíbrio emocional, sensação de ser amado, proteção, amparo, esperança que vence qualquer tipo de ansiedade. Isso Cristo é o único que pode nos dar. O único que pode nos dar. Feche seus olhos. Baixe sua cabeça. E minha pergunta é muito simples. Muito simples. Será que você não está como o jovem rico? O Espírito Santo tem incomodado você, porque é a forma que ele está indo atrás de você, como incomodou aquele jovem rico. É uma sensação esquisita, uma sensação meio de vazio, uma coisa que te deixa inquieto, reflexivo. Me falta algo. Talvez você é aquele, como jovem, que cumpre os mandamentos, uma pessoa correta, honesta, boa. Mas você sabe que isso não basta. Talvez você diga: eu faço as minhas orações lá em casa, olha, eu faço minhas orações. E aí vem algo dentro de você dizendo: isso não basta. E aí você pergunta, como aquele jovem perguntou: o que eu preciso fazer ainda? Abra mão do que tem. O que? Abra mão disso que está na frente de mim. Abra mão. Que eu seja a coisa mais importante da sua vida. Que a maior prioridade da sua vida é ter um relacionamento comigo. Que a coisa mais importante para você é estar aqui domingo junto com a igreja te adorando, porque Ele é a coisa mais importante da sua vida. Que não dá para ficar o dia todo fazendo tantas coisas que são importantes, esquecendo do mais importante, que é Jesus, porque Ele é o mais importante. Ele não é mais uma coisa importante que você precisa fazer, não, Ele é o mais importante.
Todas as outras coisas são falsos deuses. Não consegue acrescentar todas as coisas na sua vida. Mas Jesus é capaz de acrescentar todas as coisas. Você precisa de aconchego emocional, Jesus te dá. Você precisa ser amado, Jesus te dá essa sensação de ser amado por aquele que é amor. Você precisa de proteção, Ele vai estar lá te amparando, te protegendo. Você precisa de coragem, Ele vai te dar uma coragem que não vem de ti. Você precisa de paz, Ele dá uma paz que excede seu entendimento. Você é uma pessoa triste, Ele vai te dar uma alegria que vai além das circunstâncias, a alegria da esperança que vem dEle. Você está ansioso demais, depressivo demais, Ele vai te dar uma esperança. E só Ele é capaz de acrescentar tudo o que você precisa. Mas você precisa buscar o seu reino acima de todas as coisas. Buscar a Ele, amar a Ele, colocar Ele em primeiro lugar. Ele é a coisa mais importante. Eu quero que você diga: Senhor, o Senhor vai passar a ser a coisa mais importante na minha vida. Eu preciso que o Senhor seja a coisa mais importante na minha vida. Eu preciso voltar para Jesus. Eu preciso voltar para o Senhor. Porque o Senhor tem que ser a coisa mais importante. Eu quero ser definido agora como filho seu. Eu quero ser definido como cristão, como um filho amado, como alguém que te ama. Se você precisa disso, você precisa voltar para Cristo. Você precisa colocar Jesus como a coisa mais importante na sua vida. Coloque a mão no seu coração e fala: Senhor, você vai ser a partir de hoje a coisa mais importante da minha vida, Pai. Eu quero voltar para o Senhor, eu quero estar com o Senhor, eu quero priorizar o Senhor, Pai. Senhor Jesus, Pai amado, estamos na Tua presença santa. Queremos priorizar o Senhor, Pai. Queremos priorizar a Tua pessoa, queremos ser definidos como filhos Teus, queremos dizer que a coisa mais importante é o Senhor, queremos dizer que o Senhor é que nos faz falta, Pai. Queremos dizer que somos capazes de deixar qualquer coisa pelo Senhor, Pai, pelo Senhor. Nos dê essa certeza, porque ao buscarmos o Teu reino, todas as outras coisas serão acrescentadas nas nossas vidas, e nós carecemos de tantas coisas e tantas coisas. Nos abençoe, Pai, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém.